feel like this is long overdue. You know me and I've known you too. This liquor got me talking truth. You got it, yeah. Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma make inspiração na maquiadora top que eu amo de paixão, que é a Amanda Andrade. Ela é uma maquiadora que tem técnicas incríveis e essa make de hoje ela é um delineado esfumado que eu tinha uma certa dificuldade para fazer essa técnica, e depois que eu assisti a videoaula lá no canal dela do YouTube, eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês assistirem depois, me ajudou muito a melhorar essa técnica. Então as diquinhas dela são super valiosas, depois corre lá no canal dela para assistir. Se inscrevam aqui no meu canal, deixem um seu like, que isso me estimula muito a trazer novos vídeos para vocês. Me sigam no meu Instagram, que é @atelianasevero. Lá eu vou postar as fotos do resultado final que eu fiz aqui em vídeo, tá bom? Espero muito que vocês gostem e bora começar mais esse vídeo. Bem, como vocês viram aí, eu já limpei com o lencinho demaquilante, já tonifiquei com o tônico da Mary Kay, o Botanic Effects, para retirar todas as impurezas. E agora eu estou hidratando com o Magic Fix da Ruby Rose. Então ele é um olhinho hidratante, eu hidrato bem abaixo dos olhos, porque ali vai colocar bastante produto cremoso. Em seguida eu venho com o primer da Mary Kay e vou aplicar mesmo somente na zona T, que é onde tem mais oleosidade e é onde ela tem poros mais dilatados, por isso que eu passo nessa região da bochecha. Eu vou utilizar a bruma fixadora da Ruby Rose, que é uma que tem glitter, ela é nova, muito boa por sinal. E de base, eu vou utilizar a Beige 5 da Ruby Rose, que é a formulação nova. Tô gostando muito dessa base, ela tem uma cobertura muito alta, tá? Mas diferente da outra, ela não craquela e nem abre, então eu super recomendo, tá? Então eu aplico como eu sempre aplico qualquer tipo de base, eu venho com o pincel língua de gato, deposito o produto, tá? Sempre de cima para baixo, aplico por partes e depois eu venho dando um acabamento com a esponjinha. Então eu faço isso dos dois lados. A base parece que tá um pouco clara, mas você vai ver que ela vai se adaptando ali conforme eu for fazendo a maquiagem. Então vou dando batidinhas, aplico na testa e vou fazendo todo o acabamento ali próximo da raiz do cabelo. Em seguida, eu venho com a camuflagem da Maquiê na cor Canelle. Eu tô amando esse produto. E eu diluí ele com umas gotinhas do diluidor da Ana Paula Marçal, que também é outro produto que eu super recomendo, tá? Ele deixa a maquiagem à prova d'água e além de diluir, ele faz a diluição do produto, mas ele não perde a cobertura. Então fica muito bom o acabamento desse produto. Então eu vou dando acabamento ali com a esponjinha para retirar o acúmulo de produto e aplico ali na região da olheira e nas áreas de iluminação. Para potencializar a iluminação do rosto dela, eu venho com um corretivo mais claro, esse é da Mary Kay, tá? Se eu não me engano, esse é o Light Beige, e vou aplicando ali na região central do rosto dela e abaixo dos olhos. Mas eu coloquei bem pouquinho produto para poder não estourar tanto na foto. Vou dando batidinhas, tá? Leves batidinhas para fazer o acabamento. Selo as áreas de iluminação com pó translúcido número 3 da Playboy. Primeiro eu venho com a esponjinha umedecida, retiro o acúmulo de produto que ficou ali naquele local para não craquelar. E depois eu venho selando com bastante quantidade de pó, tá bom? Eu tenho que deixar essa região bem sequinha para que ela não fique acumulando conforme for passando as horas. De contorno, eu vou utilizar esse maravilhoso da Bruna Tavares, que é o Choco Dream. Eu vou fazer o contorno somente mesmo para trazer as sombras que eu retirei quando eu apliquei a base. Nada para fazer modificação, nem afinar, nem diminuir nada, tá bom? E esse produto, com o diluidor da Ana Paula Marçal e a camuflagem da Maquiê, são produtos incríveis. Eu tô amando testar e utilizar em clientes, tá bom? Então eu super recomendo. Para fazer os pontos de iluminação, vou utilizar a paletinha da Ruby Rose, como sempre. Aplico ali acima da maçã do rosto, no queixo, no topo do nariz. E apesar dela ser bem baratinha, eu utilizo muito, principalmente em atendimento a cliente, porque ela tem uma ótima qualidade. De blush, eu vou utilizar o da Mary Kay, esse é o Strawberry Cream. Aplico ali somente na maçã do rosto, para dar uma corada. E depois eu venho com pó translúcido, marcando ali abaixo do contorno, para que ele fique mais marcadinho e evidente. E vou selando também com pó o restante do rosto, tá bom? Então toda a parte de contorno, iluminação e blush eu passei com a pele úmida, porque dessa forma o contorno e a iluminação, elas ficam por mais tempo na pele. Então a cliente pode dançar, pode suar,
pode beijar, pode abraçar e não corre risco de ficar sem a marcação do contorno, sem o blush e principalmente o iluminador, que elas gostam bastante. Depois eu venho retirando todo o excesso de pó com um pincel bem fofinho. Volto com o meu blush e vou reforçando ali só na maçã do rosto. E agora a gente vai para os olhos. Então, para preparar a pálpebra, eu vou utilizar a cor Vanilla da Camuflagem da Maquiê e aplico ali por toda a pálpebra com o pincel língua de gato, um pequenininho, e depois com a esponjinha eu vou retirando o excesso de produto. Para começar nosso esfumado, eu vou utilizar essa paletinha da Ruby Rose, a Rose Gold. Eu venho com esse tom de marrom mais claro e o pincel de esfumar número 15 da Vult. E vou pigmentando essa sombra somente ali no final, no canto externo do olho dela. Então, eu vou pigmentando bem essa sombra, aplicando bastante produto. Depois eu venho nas bordinhas, fazendo movimentos de vai e vem de bolinha para esfumar. Depois eu venho com o segundo tom, esse que eu tô mostrando no vídeo, e passo um pouquinho mais acima, que é para melhorar a transição de cores. Venho com um tom de marrom um pouco mais quente e aplico abaixo da primeira sombra. Vocês vão ver que eu vou mudando os pincéis conforme eu for colocando outras cores. Esse que eu tô utilizando é o 136 da Dye Makeup, que ele é um pouquinho menor do que o primeiro da Vult. Então eu vou depositando ali abaixo, pigmentando bem a sombra, para só depois vir nas bordinhas e fazer movimentos de varridinhas para poder esfumar. Venho com esse tom um pouquinho mais alaranjado para poder melhorar ali a transição. Tá vendo que eu aplico somente essa sombra nas bordinhas? Então, vou aplicando, dando arrastadinhas e assim com bastante calma o esfumado vai aparecendo. Utilizo o segundo tom de marrom que eu utilizei no côncavo, ali bem no centro da pálpebra para fazer a transição de cores entre o marrom mais escuro, né, e a sombra clara que eu vou utilizar no cantinho interno. Então, essa sombra clara vai ser essa que eu mostrei no vídeo, né, o tom mais clarinho que tem na paleta, e eu vou passando no canto interno e vou subindo em direção das sobrancelhas. Ilumino também abaixo da sobrancelha e depois eu venho com o pincel de esfumar dando acabamento. Volto com essa sombra mais avermelhada da paleta e ela é mais intensa também. E vou depositando somente ali no cantinho externo para deixar essa região um pouco mais escura. Então, eu vou fazendo um esfumado como se fosse um esfumado em C. Percebe que eu pego ali da raiz dos cílios dela e vou subindo em direção ao côncavo. O pincel que eu vou utilizar dessa vez também é um pincel menor. E o movimento que eu faço com a mão também é um movimento mais contido. Porque eu não quero que essa sombra suba próximo da sobrancelha. Eu quero que ela fique ali abaixo dos outros tons de transição. Eu venho agora com o delineador da Inglot e o meu diluidor da Ana Paula Marçal e vou fazer o delineado com o pincel WB 700 da Macrylan. Então, não tem segredo, no cantinho interno eu puxo mais fino e vou subindo mais grosso pro cantinho externo. Então, eu faço primeiro o esqueleto do delineado e depois eu venho preenchendo com calma. Eu venho com potencializador de sombras agora da Mais Vaidosa para ajudar, né, a me ajudar a facilitar o esfumado no cantinho externo do olho, né, que é no final desse delineado. Então, eu venho com o pincel de esfumar, esse é da Macrylan, e vou depositando, já dando batidinhas para esfumar todo esse produto e não deixar marcado. E em seguida, eu já venho selando esse potencializador com a sombra Coal da Mary Kay. Venho com a sombra mais alaranjada da paleta e vou ali nas bordinhas do preto para poder deixar ele bem esfumado, porque a gente sabe que o que esfuma o preto não é o preto, e sim o marrom, tá bom? Então, eu sempre vou voltando com a sombrinha mais alaranjada. Vou nas bordinhas para fazer o acabamento, venho ali também no canto interno para poder esfumar bem, porque eu percebi que ele não estava tão grosso quanto o do vídeo, né, da Amanda, e também não estava tão grosso quanto o outro olho. Então, eu vou criando ali, construindo camadas aos poucos, né, e vindo com esse preto também aos poucos, para poder não invadir muito de uma vez. E aí, aos poucos, eu vou percebendo se precisa engrossar mais o delineado ou não. E volto sempre com o pincel de esfumar e a sombrinha marrom para dar acabamento. Eu não quis deixar essa maquiagem toda opaca, então eu vim com o pigmento da Cigana, número 170. E, gente, é sério, esse pigmento é simplesmente lindo. Foi uma maquiadora da loja Só Make 25 que me indicou, lá na 25 de março. E ele é maravilhoso. Ele é dourado na tampinha, só que quando você passa no olho, ele tem como se fosse uns reflexos roxos e fica incrível. Então, eu passei em toda a pálpebra móvel dela, na região mais clara e abaixo das sobrancelhas. Como eu queria
queria mais brilho, eu utilizei esse glitter bem fininho, Carmim 3D da Mais Vaidosa e a cola de glitter da Miss Lari. Então eu vim com um pincel fofinho, apliquei a cola e em seguida vim depositando todo esse glitter por cima para deixar ele bem fixado e coloquei abaixo das sobrancelhas também para dar um toque diferente. Esfumei para retirar a marcação e o resultado ficou assim. Venho com a máscara de cílios da Ruby Rose, aplico nos cílios naturais dela para receber os cílios postiços. Os cílios postiços eu faço a aplicação com o auxílio de uma pinça e a cola que eu utilizei foi da Atelier Paris, tá bom? Eu não tenho a referência desses cílios que são da China. Depois eu venho com o pincel de delinear e o delineador da Inglot, aplico na linha d'água dela e borro um pouquinho fora. E venho com o pincel, mas preciso de esfumar, bem rente à raiz dos cílios, para poder esfumar esse delineador e depois selar com a sombra mais clara que a gente utilizou da paleta. Então eu venho com a mais clara primeiro, depois venho com o tom alaranjado um pouco mais acima, para fazer o acabamento. E volto com o pincel de esfumar bem gordinho para fazer o acabamento abaixo dos olhos. Venho com a máscara de cílios nos cílios inferiores, depois eu venho preenchendo a sobrancelha dela com o clau mais escuro da Catarine Hill. Eu vou delimitando a sobrancelha dela, respeitando o designer, vou deixando bem suave essa sobrancelha, só preencho um pouquinho a mais ali no ponto alto da sobrancelha, para deixar ela um pouquinho mais arqueada. Venho com o gel de sobrancelhas da Louis Anse, esse é a cor mais clara, e aplico em toda a sobrancelha para deixar um pouco mais volumosa, tá bom? E com uma cor um pouco mais natural. O batom utilizado foi o Mate da Bella Femme, número 10, que é um nude. Achei que super combinou com a proposta da make. E o resultado final da maquiagem foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e deixar nos comentários os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Me sigam no meu Instagram, que é @ateliernasevero. Eu vou deixar ele aqui do lado passando um pouquinho para vocês darem uma olhada. E lembrando que todos os meses eu tô lançando cursos, tanto de automaquiagem quanto de maquiador profissional, tá bom? As informações vão estar todas no box de informações. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! I feel like this is long overdue.